e que Deus abençoe essa amada igreja, amém? E a todos que estão acompanhando nos canais, que Deus abençoe da mesma forma também. Deus nos ajude. Obrigado a todos. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 1, e do versículo 21 ao 27. Nós vamos ler esses versículos e nós vamos detalhar esses versículos, amém? Dentro da palavra de Deus. Eu pediria ao nosso irmão Renato que fizesse a leitura. Irmão Renato, faça favor, faça assim a leitura desses versículos. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te peço, Senhor Deus, que abençoe toda a direção da tua igreja, Senhor Deus, abençoa a tua palavra, que a tua palavra seja eficaz no coração de todos nós, Senhor Deus, abençoa todos aqui presentes, os ausentes, tu sabes da intenção do coração de todos nós, Senhor Deus. Obrigado por tudo, e essa é a minha oração que faço no teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E Tiago foi um grande pregador da palavra de Deus, né? Tiago pregou muito em Jerusalém, ele e Paulo, né? Tiago foi visitado por muitos como líder da igreja de Jerusalém. Tiago também foi um dos grandes pregadores da palavra de Deus, amém? Tiago foi um grande servo do Senhor, amém? Então vamos entrar no estudo de hoje, que Deus possa nos abençoar, amém? E cumpridores da palavra de Deus. Nós estamos sendo cumpridores da palavra de Deus? E cada um que faça essa pergunta para si mesmo. Nós estamos sendo cumpridores da palavra de Deus? Nós estamos exercendo a palavra de Deus em nossas vidas? Não podemos ouvir a palavra com indiferença. Isso significa negligência. Quando nós ouvimos a palavra com desprezo da palavra de Deus. Não podemos ouvir dessa maneira a palavra de nosso Deus. Amém? Nós temos que ouvir com atenção e assim colocar em prática em nossas vidas, para que Deus possa nos abençoar toda a direção da nossa vida. O princípio, o meio e o fim. Viu, irmão Rogério? Toda a direção da nossa vida. E quando nós estamos já no final, no fim, aí que nós precisamos mais ter atenção com a palavra de Deus, porque nós vamos encontrar com o Senhor. Amém? Todos nós. Então vamos ouvir a palavra de Deus com toda a reverência, espiritualidade, para que Deus se agrada em cada um de nós. Amém? Para ter essa referência de ouvir a palavra de Deus. Então no primeiro versículo nós vimos: por isso rejeitamos toda a imundícia, superfluidade na malícia, recebei com mansidão e palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as nossas almas, as vossas almas. Amém? Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, certamente que nós
precisamos colocar em prática em nossas vidas, porque isso é bom para nós, né? Senão nós não vamos encontrar ao Senhor. No livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 22, 23 e 24, no livro de Efésios, diz assim para todos nós, que quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que corrompe pelas concupiscências do engano. Quando antes que nós não era servo do Senhor, nós não tinha conhecido a Deus, nós era dessa forma, né? Nós não conhecia o conteúdo da palavra de Deus, as coisas maravilhosas do nosso Deus. E agora sim que nós conhecemos. O 23. E vos renoveis no Espírito Santo, na vossa mente, e vos revestir de novo, o novo homem que, segundo Deus, é criado em verdade, justiça e santidade. Amém? Quando nós conhecemos o nosso Criador, nós transformamos a nossa vida, que nós estamos fazendo parte da palavra de Deus em nossa vida. Amém? Nós somos um homem de Deus transformado. Nós temos outra espiritualidade em nossas vidas. Amém, meus irmãos? E nós podemos dizer assim, o nosso conteúdo é outro, não é mesmo? O servo do Senhor. Tem que mudar a nossa natureza. Amém, meus irmãos? O 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Então, essa é a meta que nós devemos de, como servo do Senhor e homem da espiritualidade que Deus está nos trabalhando em nosso coração. Amém? Vamos no livro de Romanos, capítulo 16 e 17. Livro de Romanos, capítulo 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar de todo aquele que crê, primeiramente no judeu e também no grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Então o homem de Deus certamente é transformado pelo Espírito Santo que está trabalhando em sua vida. Amém? De fé em fé. Maravilhoso isso, não é mesmo? Quando nós cremos em nosso Deus, no Deus Criador da nossa vida. Nós somos homens transformados por Deus, não pelos nossos méritos, mas sim pelo o poder de Deus em nossa vida. Amém? Nós somos homens transformados, como diz a palavra de Deus em nossa vida. Amém, meus irmãos? No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 3, dá-nos a resposta correta como que nós devemos de ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Amém? Como que nós devemos de ouvir a palavra de Deus e obedecer em nossa vida? No livro de Romanos, capítulo 2. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amém? Amém, meus irmãos? Então, essa é a transformação do homem que crê no poder de Deus. Amém? Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados diante de Deus. Essa é a qualidade que Deus nos opera em nossa vida. Amém? Nós somos homens transformados pelo poder de Deus em nossas vidas. Essa é a transformação do homem que entrega os seus caminhos ao seu Criador. Nós temos essa transformação. Olha o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto. Vamos ouvir no livro de Mateus,
capítulo 7, versículo 24, 25 e 26 e 27. No capítulo 7 de Mateus, versículo 24, 25, 26 e 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o homem que ouve a palavra de Deus, né, ele edifica a sua casa na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós não temos medo do que pode acontecer. Nós estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Essa rocha que nós estamos dizendo é Jesus Cristo, o nosso Criador. Essa rocha que nós confiamos verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Nós estamos firmados no Senhor. No versículo 25, não está dizendo que nós estamos bem firmados, não é mesmo? A certeza, no versículo 25 nós estamos confirmados a certeza que a nossa casa está bem com seus alicerces, firmado na rocha, e estamos preparados para todo tipo de vendaval. Nós estamos firmados, então qual que seja o vendaval que vier, nós estamos preparados. Não é mesmo? A nossa casa vai ficar em pé. Então pode vir qualquer dificuldade em nossas vidas, nós estamos preparados. Nós vamos dar glória ao nosso Deus por tudo em nossas vidas, amém? Seja em todas as ocasiões que acontecer, o que vier, nós estamos fundados na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas se você está firmado na rocha, você vai passar por todos esses vendaval que o Senhor está junto de cada um de nós nas nossas dificuldades. Amém? Qual que seja ela, o Senhor vai dar-nos o suporte necessário para nós, assim, atravessar esse vendaval. Amém? E o 25 disse assim: e desceu a chuva e correu os rios, assopraram o vento, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, essa casinha nossa. Olha o que aconteceu com aquele que não estão preparados por todos esses vendaval em sua vida. Tem alguém que não, aqueles que não está edificado na rocha, não está preparado para os vendaval que possa aparecer em sua vida. Não é mesmo, meus irmãos? Você pode ficar fraco, não vir à igreja, desanimar, certo? Ficar desorientados, triste, mas aquele que está firmado na rocha, certamente, vai dar graças a Deus por tudo que está acontecendo na minha, na sua e na vida de cada um. Amém? Então Deus vai dar o suporte para nós, vai nos ajudar. Isso está firmado na rocha do Senhor. Amém? É a certeza de nós estar firmados no Senhor. Vamos voltar lá em Tiago, capítulo 1, e versículo, deixa eu ver o versículo aqui, para nós assim interagir dentro da palavra de Deus. O 22 do livro de Tiago. E sendo cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém ouve a palavra e não cumpre, é semelhante ao homem que contempla no espelho ao seu rosto natural. Amém? Então nós não podemos contemplar somente a palavra de Deus, mas sim exercitar a palavra de Deus. Porque quando nós fazemos, nós só olhamos no espelho, nós olhamos a nossa face, mas de repente nós esquecemos, né, de tudo aquilo que nós vimos. Mas quando nós exercitamos a palavra de Deus, nos transforma a nossa vida, nos preenche. No versículo 26, que nós estamos lendo de Mateus, sobre a casa, vamos assim terminar o assunto. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, comprá-lo-ei ao homem
insensato que edificou a sua casa sobre areia. Então, quando o homem edifica a sua casa sobre areia, certamente vai ter perda em sua vida, não é mesmo? O vento vai vir e vai derrubar toda, porque não está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. E o 27, e desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram o vento, e contemplaram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, nós não estamos assim preparados. O homem que não está preparado, quando chega o vendaval em sua vida, a sua casa vai cair, né? E a dor é grande, mas nós e aqueles que confiam em nosso Senhor Jesus Cristo, certamente, que está fundado na rocha, nós não vamos ter nenhuma perca, mas sim vamos assim passar por todas elas, essas tribulações na nossa vida. No versículo 25 de Tiago, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quando nós somos atentos naquilo que é necessário para a nossa vida, nós vamos ser bem-sucedidos na nossa vida. Amém? Nós temos a certeza que Deus está ao nosso lado. Estamos preparados. Deus vai derramar as bênçãos sobre a nossa vida. Amém? É a certeza de cada um de nós. Nesse mesmo livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, olha o que diz para nós. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Então, possa ser qual a sua tentação, o seu problema, Deus vai dar o suporte necessário para cada um de nós. Nos vai derramar a bênção sobre nós. É uma promessa de Deus. Como está dizendo aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta tentações, porque quando for provado, o Senhor nos prova. Quando o Senhor não está nos lapidando, o Senhor nos prova. Então nós temos que ter a alegria de ser lapidados, ser provados. Eu não sei qual vai ser o seu vendaval, né? Igual o Senhor fez com Jó, que se andou, eu não sei qual é a aprovação de cada um, não é mesmo? Então nós devemos ter alegria quando nós estamos sendo provados. E Ele está dizendo para nós, receberá a coroa. Você quer receber a sua coroa das mãos do Senhor? Tem prometido aos que amam. O Senhor nos tem prometido que vai dar a coroa em nossas mãos de cada um. É promessa do Senhor. Então vamos fazer a vontade de Deus. Ser obediente ao Senhor, ter o prazer de vir à casa do Senhor e ouvir a palavra de Deus. Isso é o prazer que Deus tem de cada um de nós. Nós temos o prazer de ouvir à casa do Senhor, ouvir a palavra. Porque Deus não vai nos coroar com a coroa da vida eterna. Amém? O 26 do livro de Tiago. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana a seu coração, e a sua religião é vã. Então nós devemos ser cuidadosos, não é mesmo? Ter sabedoria para que nós possamos ter direcionamento como servo do Senhor, ser homens e mulheres responsáveis como servo do nosso Criador. Todos nós devemos de ter um bom comportamento na nossa vida espiritual. Todos nós devemos de ter esse comportamento
na nossa vida espiritual. E principalmente na vida material, para nos mostrar e darmos bons testemunhos como servo do Senhor. Qualidade, espiritualidade, bondade, porque o Espírito Santo está trabalhando em nossa vida, em todas as vidas dos servos do Senhor. Amém? Vamos ouvir o que nos diz em Tiago capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 6, do livro de Tiago. Tiago 3, então nós devemos ter o temperamento bom e a obediência ao Senhor. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos. Muito forte aqui, né? Isso. A palavra de Deus está dizendo para nós. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e consegue dirigir todo o seu corpo. Então, é o que nos dirige a nossa vida, e nós somos obedientes, é a palavra de Deus que nos orienta, né? Nós somos obedientes através da palavra de Deus, né? Não precisa colocar o cabresto para buscar você lá na sua casa, né? Para vir à igreja, não é mesmo? Nós sabemos da nossa obrigação de vir alegremente à casa do Senhor, alimentar através da sua palavra. Amém? Vede também as naus que, sendo tão grande, é levada de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que os governa. Então, um pequeno leme leva a embarcação para onde quer. Não é mesmo? Pode ser o tamanho da embarcação que for. O leme leva ela. Não é mesmo? Direcionando-a. E assim nós devemos de ser orientados. A nossa bússola é a palavra de Deus. O nosso prumo é a palavra de Deus, que nos pruma, que nos alinha, está aqui dentro da palavra de Deus. Amém? A educação, o nosso comportamento está aqui dentro da palavra de Deus, para todos nós. Assim também a língua de um pequeno membro. Gloria-se de grande coisa, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da nossa natureza. Então nós devemos de ter cuidado com todo esse problema que nós temos de falar alguma coisa, de controlar a situação, de ter essa espiritualidade, de saber conversar com nossos irmãos, para que nós possamos inflamar cada um, certo? Nós possamos saber orientar cada um em nossa vida, para ter sabedoria, não é mesmo? Porque a palavra de Deus, cumpridores da palavra de Deus, nós somos cumpridores. Então nós temos sabedoria de falar aquilo que é necessário para edificar a todos os nossos irmãos, amém? Servindo ao nosso Deus. E que Deus nos dê essa tranquilidade e essa sabedoria para que nós possamos assim dirigir os nossos pensamentos, a nossa vida e saber exercer a nossa função de servo do Senhor, amém? Para que nós possamos ganhar alma para o Senhor. Essa é o nosso compromisso. Amém, meus irmãos? O versículo, vamos voltar lá no livro de Tiago, o capítulo 27 do livro de Tiago. A religião é pura, imaculada para com Deus e Pai, e esta visitai os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da incontaminação do mundo. Então nós vemos de visitar as viúvas, né?
nas suas dificuldades e evitar da contaminação do mundo. Então, o servo do Senhor tem esse dever e essa sabedoria de, assim, saber lidar com as situações espirituais da nossa vida. Amém? Falar em viúvas, nós devemos visitar. O irmão Nilson visitou a nossa irmã Ivanildo sexta-feira. Amém? E ela está bem, graças a Deus. E ela agradeceu as orações dos irmãos que estão orando por ela. Amém? Está excelente a nossa irmã Ivanilde. Amém, meus irmãos? Vamos lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 20 e 21 do livro de Éfeso. Dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos dar sempre graça por tudo e por todos ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? 21. Sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitando-vos aos outros. Nesse comportamento de servo do Senhor. Então, nós devemos servir uns aos outros. Amém? No temor de Deus. Então, nós vamos servir uns aos outros no temor de Deus, para que Deus nos engrandece, nos abençoa, nos guarda, toda a direção da nossa vida. Amém, meus irmãos? Essa é a meta de cada um de nós, como servo do Senhor. É o nosso Deus, o nosso grande Deus. Então, nós fazemos a parte da igreja do Senhor, então nós estamos preparados por isso. Todo aquele que é nascido de Deus é cumpridor da sua palavra. Por isso que o irmão Nilson acabou de ler lá no livro de Éfeso, capítulo 5, 20 e 21. Todo aquele que é nascido de Deus é cumpridor da sua palavra. O Espírito Santo está diariamente em seus corações, em nossos corações e mente, fazendo a renovação para que cada um possa produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Essa é a meta do servo do Senhor, porque o Senhor está trabalhando em nossa vida, o Espírito Santo está em nós. E nós devemos de pedir a Deus que Deus nos ajude, nos prepara a nossa espiritualidade de cada um de nós. Amém? E como diz o salmista Davi, Salmo 51 e 10, e nós vamos ler: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então nós devemos de pedir a Deus mesmo, que Deus nos dê e nos capacita, que nós temos um coração puro e reto. Amém, meus irmãos? Que nos ajude mesmo. E o 12, e o 11, quer dizer: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está em nós, nós vamos ser sábios no Senhor. Nós vamos ter essa espiritualidade em nosso coração. Amém? Todos nós precisamos de sabedoria do Espírito Santo em nossa vida. Todos nós precisamos da espiritualidade do nosso Deus em nossa vida, para que nós sabemos caminhar em direção da nova Jerusalém. Amém? Sem essa espiritualidade, nós não sabemos dirigir o nosso caminho para nós encontrar com Deus. Amém, meus irmãos? É só nós pedir a Deus. Todos nós devemos de pedir a Deus. E deixa Ele fazer a obra em nossas vidas. Amém? Nós devemos de clamar ao nosso Deus, para que Deus trabalhe em nossos corações, para nós ser um homem fiel ao nosso Criador. Amém? Boa noite a todos e que Deus nos abençoe.